Olá, meus irmãos, a paz de Cristo seja com vocês. Novidade eu estar aqui com vocês na quarta-feira fazendo esse devocional de hoje, não é isso? Para quem possivelmente está escutando e vendo esse devocional e não faz parte da nossa igreja, eu quero me apresentar. Meu nome é Ítalo, eu sou postulante das Sagradas Ordens e para quem é da igreja, eu gostaria de dizer que a gente está morrendo de saudade. Juliana, eu e Lara estamos morrendo de saudade de vocês e orando a Deus para que Ele nos dê a oportunidade de a gente estar juntos mais uma vez, louvando, ensaiando, meditando sobre a palavra. E hoje nós estamos nesse devocional relembrando aquilo que foi pregado durante o segundo domingo da Páscoa. Ou seja, a leitura foi de João 20, 19 a 23, mas a gente vai reler hoje somente os versículos 19, 20 e 21. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esses dias eu estava lembrando de uma situação que foi vivida pela família de um amigo meu. Eles tinham uma criança em casa e essa criança queria buscar um brinquedo. E esse brinquedo estava no quarto, já era de noite, a família toda estava reunida na sala, enquanto a criança queria, porque queria sempre ir no quarto e buscar aquele determinado brinquedo. Mas para que isso acontecesse, ela tem que passar por um corredor, passar pela cozinha para chegar naquele referido quarto, enquanto todas as luzes estavam apagadas. Criança e escuro são duas coisas que a gente já sabe o que é que vai dar. Situações inusitadas e para a criança um pouco de medo. Então, o menino foi. E aí a mãe começou a dizer para ele palavras que pudessem encorajá-lo, como: filho, é apenas o escuro. Você precisa saber que as mesmas coisas que estão de dia no claro são as mesmas que estão agora à noite, no escuro. Não tem nada de novidade, pode ir. E o menino foi tomando coragem e foi indo, passando pelo corredor e enfrentando o escuro. E aí, quando chegou no quarto referido, quando já estava bem perto de buscar o brinquedo, a mãe decidiu dizer uma informação que na cabeça dela ia encorajar um pouco mais ele. E ela disse: filho, não tenha medo, os anjos estão aí. E o menino voltou correndo, desesperado: onde os anjos estão? Onde os anjos estão? Essa situação, ela é bem vexatória. Mas todo mundo sabe que tem as suas histórias vexatórias de medo também. A gente pode passar por elas rindo, mas em muitas outras situações, os medos reais, eles podem nos paralisar e eles podem inclusive fazer com que a gente tome determinadas decisões que a gente venha a se arrepender pelo resto da vida. Então, lembrando dessa nossa capacidade de sentir medo, a gente olha para esse texto e vê que, humanamente falando, isso é muito comum. Os discípulos, depois de viverem uma semana da paixão, muito conturbada, muito triste, eles agora viviam um momento de muito temor. E claro, esse temor deles não era um temor do escuro, mas era temor de situações reais. Se a gente olhar por que eles estavam com medo, a gente vai ver que as autoridades do império estavam começando a querer sufocar aqueles primeiros discípulos da religião, da nova religião cristã. Aqueles que também eram seus líderes espirituais, ou seja, líderes de igrejas, das igrejas dos judeus, em vez de serem vozes de paz, de consolo e de estímulo à fé cristã, tornaram-se inimigos e principais acusadores. Além do mais, eles, enquanto discípulos, estavam todos envergonhados, porque quando Jesus mais precisou deles, eles simplesmente correram e se esconderam. E agora eles aos poucos estão voltando a conviver uns com os outros, porque a única alternativa que tinha agora era se juntar. Se juntar
para debater, para temer e para esperar que alguma coisa nova acontecesse, porque estavam todos diante daquela situação. Portanto, quando a gente lê no texto, quando ele diz assim: o primeiro dia da semana as portas estavam trancadas e os discípulos estavam lá dentro daquela casa com medo. E Jesus, mesmo com as portas trancadas, entra naquela casa e mostra as suas chagas nas mãos e também a marca da lança que perfurou a sua lateral do corpo. E aí, tudo isso nos faz entender que a gente também pode estar vivendo determinadas situações de medo. Na verdade, essa relembrança desse momento, agora nessa semana, nos faz perceber uma coisa que eu acho que todo mundo que é da nossa paróquia deve ter percebido. Nesse momento do ano de 2020, nós conseguimos enxergar que a quarentena ela começou quase que simultaneamente com a quaresma. E ela continua acontecendo, então a gente já passou pelo tríduo pascual e agora a gente está ainda na continuação desse momento de Páscoa. E sabe, não é à toa que essas coisas acontecem. A gente pode pensar humanamente dizendo que é apenas uma coincidência. E em termos de calendário, sim, pode ser somente uma coincidência muito forte. Mas a gente não pode negar que quando acontecem situações como essa que a gente está vivendo, Deus está nos chamando para uma quaresma. Deus está nos chamando para uma Páscoa. Deus está nos chamando para falar com Ele e resolvermos aquilo que a gente ainda falta resolver diante dele. Então, quando a gente sente medo, nos nossos dias, a gente simplesmente corre atrás de entretenimento. Então, a gente gasta muito tempo usando ferramentas de redes sociais, a gente gasta muito tempo conversando com amigos, futilidades, a gente gasta muito tempo passeando, viajando, vendo coisas novas, lendo. Tudo isso não são em si coisas ruins, mas quando a gente passa o tempo todo submerso nisso, a gente passa a tirar a realidade das nossas vidas e a gente começa a fugir dessa realidade para um outro ambiente. Mas quando Deus coloca determinadas situações nas nossas vidas, a gente não tem como correr. A gente precisa olhar para dentro da gente e encarar os nossos medos. E foi exatamente isso que Cristo fez quando entrou naquela casa. Cristo não veio para transformar nenhuma situação, pelo menos de imediato. Ele não veio para dizer que as autoridades romanas não iriam perseguir aqueles que estavam lá. Ele não veio para dizer para os discípulos que os líderes dos judeus iriam se converter e agora seriam bons pastores. Ele não veio para dizer que eles seriam pessoas completamente diferentes em personalidade. Mas ele veio relembrar quem ele era e o que a sua presença fazia no meio deles. Então, nesse momento, os discípulos conseguiram perceber num plano maior que eles tinham visto o Cristo padecendo, que eles tinham visto Cristo sendo crucificado, mas eles também tinham visto o Cristo ressurreto. E aí, a primeira palavra de Cristo é exatamente essa: paz seja convosco. E eles se alegraram depois que ele mostrou as suas chagas, e depois Cristo vem e diz novamente: paz seja convosco. Daí a gente começa a perceber que Cristo está conosco até nesses momentos de medo, de ansiedade. E isso pode ser a qualquer instante. Não é somente numa quaresma, não é somente numa Páscoa, mas esse é o momento em que nós decidimos coletivamente refletirmos nas coisas mais sagradas das nossas vidas e como isso toca nos nossos corações e nos fortalece. Parece que esses momentos não são meramente momentos que acontecem na história da humanidade. A gente ainda não está podendo saber como foi que essa pandemia começou, como nós vamos tratá-la, nem até quando nós vamos ficar de quarentena. Mas muitos têm feito igual aos discípulos quando estavam desesperados. Porque eles, com medo, eles não viam nenhuma situação política. Assim como a gente também não vê.
Qual a situação política que deve ser feita agora para melhorar isso? Ninguém sabe. Os grupos brigam, os políticos brigam, mas eles todos estão apenas tateando e procurando ainda soluções de amenizar tudo isso que está acontecendo. Os discípulos também estavam com medo de que a igreja não fosse mais sobreviver, de que todo aquele legado judaico-cristão iria se perder ou iria se extraviar. Muitas vezes a gente também pode correr esse risco, confiar muito mais nas nossas tradições ou simplesmente nas nossas igrejas, quando na verdade nós deveríamos olhar simplesmente para o Salvador. E aí o Salvador vem, o Salvador aparece. Tem uma música de um cristão, um cantor cristão dos Estados Unidos, Ricardo Mullins. E essa canção dele parece que foi feita para esse tipo de situação. Porque ele diz: segura-me, Jesus, pois estou tremendo como uma folha. O Senhor foi o Rei da Glória. Não será também o Príncipe da Paz? Se aqueles discípulos conseguiram enxergar Cristo ressurreto, o Rei da Glória vencendo a morte, por que então Jesus não seria o Príncipe da Paz deles? Em momentos de guerra, momentos de pandemia, momentos de incerteza, momentos de morte, a gente tem que sempre abrir as portas para a presença de Cristo. O Espírito Santo entrando nas nossas vidas vai nos relembrar de que Ele é o Cristo da glória. Portanto, Ele também será o Cristo, o Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz agora bate na sua porta e diz: paz seja contigo. Paz seja contigo. Mais uma vez, Ele repete. Deus nos abençoe e a paz do Senhor seja contigo.